Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Pregação e leitura da Bíblia Sagrada, irmãos. Deus no comando. Para nós é um prazer podermos ter a experiência de ler a Bíblia, do Senhor Jesus falar conosco, através da sua palavra, e falar com cada um de nós. Que o Senhor Jesus continue salvando as almas e nos levando a ter uma comunhão perfeita com Ele. Amém? A leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Senhor, apresento diante do Senhor, ó Deus, a Tua palavra que será lida agora e pregada, na unção e na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Fala assim, Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Que bênção, irmãos. Antigamente, o povo de Israel tinha um sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo de Israel. E se esse sumo sacerdote tivesse em pecado, ele entrava amarrado com a corda e ele morria na hora. Então, uma vez por ano, tinha que oferecer sangue de animais, sacrifícios, para que eles recebessem o perdão dos pecados. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele se despiu da sua glória, porque, sendo Deus com todo o poder do Pai, ele teve que vir na forma humana, como homem, como cordeiro, veio, fez o que Deus propôs a ele, entregou a sua vida por nós, foi morto numa morte de cruz, pregado na cruz, verteu o seu sangue todo ali, em oferta por nós, para nos redimir, para nos resgatar do pecado e da morte e da condenação eterna. E ali ele fez um sacrifício uma vez, por todos, desde aquele dia para todo sempre. Então o ano, hoje, 2025 anos, da era do Senhor Jesus, que mudou o calendário depois que ele veio na Terra. Então hoje, 2025 anos, depois da vinda dele, da chegada dele nessa Terra, todos que nasceram depois, e os que estavam vivos naquela época que se converteram a ele, foram remidos, foram purificados, foram perdoados dos seus pecados por causa do sacrifício dele. Glória a Deus e aleluia. Então, a suma, o resumo de tudo que nós temos dito é que nós temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ele está lá à direita do Pai, de Deus. Deus deu a ele ali um lugar de honra. E ele é o sumo sacerdote por nós, sempre nos defendendo ali. Além de sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ele que é o sumo sacerdote que intercede por nós agora. O preço por ele já foi pago. Ele não precisa pagar mais pelos nossos pecados. Já foi pago uma vez por todas. Glória a Deus. E esse tabernáculo quem fundou foi Deus, o Pai, e não o homem. Porque os tabernáculos que o sumo sacerdote ia para entrar lá no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício, era feito por homens. Mas esse aqui foi feito pelo Senhor. E uma vez por todos, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então o Senhor Jesus não ofereceu sangue de animais, ofereceu o seu próprio sangue. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, se ele estivesse na terra, ele não teria pago o preço que ele pagou.
E aí teriam outros sacerdotes, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o tabernáculo feito por mãos de homens, que foi lá primeiro, foi feito por Moisés. Mas só que agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, o Senhor Jesus agora, com o novo tabernáculo que Deus criou, não foi feito por mão de homem, e com o sacrifício do Senhor Jesus, tendo ele sumo sacerdote sentado à destra de Deus, alcançou o ministério muito, muito mais excelente quanto a mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas para nós, irmãos. No Senhor Jesus, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, se a primeira fosse aceita, né? A primeira forma de se fazer o sacrifício, com o primeiro tabernáculo feito por mãos de homens, o santo dos santos, um sumo sacerdote homem, falho igual nós, então não teria necessidade de ter buscado a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, que foi a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco. Glória a Deus, aleluia. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei no seu coração. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então Deus falando aqui da nova aliança com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, nessa nova aliança, todos conhecemos o Senhor Jesus, né? E aqui também pode estar falando dos remanescentes, dos 144 mil selados de Israel, que todos conhecerão, não por ouvir dizer: porque o nosso Deus no passado fez isso. Não por ouvir dizer. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Glória a Deus, aleluia. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, irmãos, nós hoje, que somos a igreja do Senhor Jesus, todos, desde o pequeno, conhecemos ao Senhor. Desde pequeno. Porque está na Bíblia Sagrada, eis aqui a palavra de Deus, que alimenta o homem. O Senhor Jesus disse: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Quando o Senhor Jesus perdoa, irmãos, quando nós arrependemos de verdade e confessamos o nosso pecado ao Senhor Jesus, Ele nos perdoa, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Glória a Deus, aleluia. Dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, a aliança que foi feita com o povo de Israel, com Abraão, Isaque, Jacó, lá atrás, está prestes, muito perto de acabar. Mas ainda não acabou. Portanto, o povo de Israel prevalece contra os inimigos, porque Deus é com o povo de Israel. Amém? Então, nós precisamos orar e abençoar o povo de Israel, por causa da promessa de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó, que vem até o povo de Israel no dia de hoje, na data de hoje.
Então, mas essa aliança está para acabar. Assim que a igreja for arrebatada, e agora está próximo, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, presta bem atenção, meu irmão. O anticristo vai reinar por 7 anos. E depois dos 7 anos, o diabo, Satanás, o anticristo será morto. Os inimigos, os seguidores do anticristo, todo aquele que aceitar a marca da besta estará morto. E nesses 7 anos, assim que acabar, o diabo, Satanás, vai ser preso. E todos os inimigos do povo de Israel serão mortos. E a terra será entregue aos remanescentes do povo de Israel, que são 144 mil, selados que não se contaminaram com as coisas deste mundo e que não vão aceitar também a marca da besta. Esses 144 mil é a nova aliança com o povo de Israel. Amém? Nós, a igreja, temos uma nova aliança, desde quando o Senhor Jesus veio, 2025 anos atrás. Mas essa aliança, o povo de Israel, como povo de Israel, não alcançou. Do povo de Israel alcança quem se converter ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em Israel tem o templo, né? De Salomão, onde tinha o caminho, a verdade e a vida, que eram 3 portas. Essas portas, o povo de Israel acha que Jesus usou esse termo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para mostrar para eles, simbolizando lá o templo. Não, negativo. O templo, quando usou esse nome, foi para anunciar a vinda daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que sempre foi, e que é ontem. Ele não era ontem, ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, ele é eterno. Então ele nunca foi, ele nunca teve negócio de Jesus era, Jesus será, nunca existe. Jesus é ontem, Jesus é hoje, Jesus é amanhã. Entendeu? Então quando deram um nome à porta do templo, já foi de comando dele, de ordem dele, representando ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o povo de Israel, infelizmente, perdeu a salvação. A salvação, como profetizada na Bíblia Sagrada no Velho Testamento, foi estendida, se estendeu a nós que outrora éramos gentios, porque agora nós somos geração eleita, né? Servos do Altíssimo, porque nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então você que está ouvindo aí essa pregação, saiba que para que você seja um servo de Deus, você precisa entregar a sua vida a Ele. Entendeu? Você precisa entregar a sua vida a Ele. Então, eu vou fazer a oração agora e você repete comigo essa oração. Tá bom? Para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus. Meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Ótima coisa que você fez, meu irmão. Que Deus te abençoe muito. Seja um seguidor aí do Senhor Jesus junto comigo. Entra aí. Rádio Palavra Viva /Milvio. Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Segue aí, compartilha as pregações. Bora ganhar alma pro Senhor Jesus. Amém.